aqui para o pessoal da tecnologia. Breno, quando você clica em iniciar o vídeo, te dá alguma mensagem? Ele aparece que minha webcam não está instalada corretamente. Aí agora liberou. Liberou? Ah, agora a gente está te vendo, agora tá certo. Olha, eu já iniciei a gravação, tá? Então vão ser 40 minutos, tá bom? Para o Breno e para o Geraldo, depois 20 minutos para a mediação com o professor Sérgio e o professor Fábio, tá? Quando faltar 10 minutinhos para o final da palestra, eu vou mandar aqui pelo chat também só um aviso para vocês, tá? Para ir acompanhando o tempo. Tá certo. Boa tarde, professor Geraldo. Boa tarde, Breno. Sejam bem-vindos. Apesar do professor Geraldo já ser da casa, né? Mas é uma... Eu sou da Faculdade de Publicidade e Propaganda, Sérgio Pérez. Ah, é meu sonho. Um dia eu largo direito. Eu prefiro muito mais mexer com o evento do que com Não é fácil. Acho que o Fábio, você vai começar, né, Fábio, com um mini currículo, né? Para fazer uma apresentação, breve apresentação. Oi, professor Geraldo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Breno. Boa tarde. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Fábio, do CEATEC, da Engenharia Mecânica. E daqui a pouquinho a gente já pode até começar. Isso, professor, vamos aguardar só mais um minutinho, tá bom? Para começar oficialmente. Eu vou desligar então meu vídeo, meu som, mas eu tô por aqui. Lembrando que quando for mandar a mensagem então no chat, selecionar todos os membros de equipe, tá bom? Para a mensagem chegar para mim. Se eu coloco todos aqui, everyone, na verdade vai para mais gente do que deveria, é isso? Isso, aí vai para os alunos, vai para todo mundo que estiver assistindo. All panelists, então, todos os painelistas, é isso? Isso, todos os membros de equipe. Eu não tenho membros de equipe aqui, mas acho que é panelists, né? Os panelistas. Isso, é isso mesmo. Perfeito. Tá bom? Boa palestra a todos. Obrigado. 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 Pessoal, a gente pode começar, tá? 17 horas. Ok, boa tarde. Como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à Expuc Campinas. Teremos hoje a palestra de estagiário a advogado no mundo em transformação, com o professor Geraldo Fonseca e com o Breno Rocha. O professor Fábio Melo também vai estar acompanhando. Eu sou o Sérgio Pérez e com a palavra o Fábio para fazer a apresentação dos nossos convidados. Bom, boa tarde a todo mundo, boa tarde, professores, boa tarde, Breno, boa tarde aí aos convidados que nos assistem, né, que participam aí do Expuc. Então, a gente vai começar a nossa palestra aqui com a presença do professor Geraldo, né, professor da casa, professor da PUC. O professor Geraldo, ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e atualmente faz parte de um grupo de escritório, né, de advocacia, juntamente com o Breno, que também está junto aqui. E o professor atua especialmente aqui no direito empresarial, né, em suas diversas áreas, especialmente aí no contencioso empresarial, dissolução de sociedades, falência, recuperação judicial de empresas e contratos empresariais. O Breno também nos acompanha, Breno é graduado aqui na casa, né, e eles vão estar junto aqui com a gente nos próximos 40 minutos. Então, professor Geraldo, agradeço já desde já, né, a presença e podemos começar. Muito bem, obrigado, Fábio, pela apresentação, obrigado ao professor Sérgio, e uma boa tarde a todos. É uma delícia participar desse evento do Expuc. Nós, eu e Breno, somos não apenas formados pela PUC, mas como fãs incondicionais dessa belíssima Pontifícia Universidade. Eu, por exemplo, eu tenho certeza de que eu continuo como professor da PUC
para não conseguir ficar longe, por não conseguir ficar longe desse ambiente. Eu gosto tanto que eu não consegui me desvincular por completo. Então, depois que eu me formei, eu saí, fui lá para a Irmã de São Paulo fazer meu mestrado e doutorado, mas voltei e tenho muito orgulho em ser professor da PUC de Campinas. Eu coordeno também a especialização e tenho contato com essas mentes brilhantes que são os nossos alunos, o que me dá uma certa vantagem na advocacia em relação à concorrência, por ter contato com os melhores alunos possíveis e conseguir convidá-los para fazer parte do nosso time quando eu vejo alguém se destacando bastante. A minha ideia hoje é apresentar um pouco a história do nosso escritório, o que nós pensamos em relação ao estágio e ao papel do estagiário, mas eu vou fazer só uma pequena introdução e passar a bola para o Breno, que é quem viveu isso, né? Foi aluno da PUC, se transformou em estagiário no FVA, e de estagiário se transformou em advogado, hoje lidera o nosso comitê de inovação, então o Breno tem mais história para contar do que eu. Mas queria só situar um pouquinho sobre onde estamos, quem somos e por que inovação, porque é o título dessa apresentação de hoje. O nosso escritório foi formado há 13 anos, por um sonho de 3 amigos, eu e mais 2 amigos que sonhávamos em fazer diferente. Nós havíamos sido estagiários de escritórios legais, que admirávamos bastante, mas a nossa ideia era fazer um pouquinho diferente, usar uma linguagem mais simples, mais direto, que não tivesse que ficar tão rebuscado de terno e gravata e com tanta coisa. Embora hoje, Breno, a gente esteja passando uma impressão diferente, porque é tanto livro atrás da impressão de seriedade, a gente deveria ter feito esse evento até no nosso quintalzinho colorido, mas a ideia era montar um escritório que tivesse uma preocupação direta com o cliente, um cuidado muito forte com a técnica e não haver erros, mas que, ao mesmo tempo, fosse um ambiente agradável para quem fizesse parte do barco conosco. Claro que esse barco, em um primeiro momento, era eu e meus 2 sócios, e a gente não tinha nenhum estagiário, nenhum cliente, não tinha nada. Aos poucos o escritório foi se desenvolvendo, foi crescendo, e hoje a gente consegue, depois de muito trabalho e muito amor, uma posição de destaque. O que a gente sabe fazer bem é cuidar com muito cuidado, com muita estratégia de assuntos que sejam complexos. É a ideia de descomplicar algo que seja, que necessite uma atuação estratégica e cuidadosa além do comum. Então, na advocacia tem várias áreas de atuação e eu respeito todas. Tem algumas áreas que são mais repetitivas, de litígios de massa, com bancos, telefonia, planos de saúde e assim por diante. E eu respeito bastante essa atuação. Mas o nosso perfil acabou caminhando para o rumo de ser um escritório que atua com assuntos mais delicados, mais estratégicos, menos repetitivos. Cada caso acaba tendo a sua história diferente do caso anterior. E nós chegamos a esse ponto de atuar para grandes empresas, aliás, algumas dos patrocinadores desse evento, eu fico feliz que sejam, são também clientes do escritório. Hoje nós temos algumas das maiores empresas do Brasil, alguns clientes estrangeiros, dedicando e confiando esses assuntos que são muito estratégicos para nós, em razão da nossa equipe. Certamente é em razão do time brilhante que nós temos. E esse time começa não apenas com o sócio, não inclui apenas o sócio que tem um contato direto com o diretor, o CEO, mas também com todos os níveis do escritório, que também acabam tendo contato com todos os níveis dos nossos clientes. Esses dias nós conversamos bastante internamente, né? Sempre temos reuniões o tempo todo entre a equipe, e nós discutíamos como fomos elogiados por um cliente, não pelo resultado final que o processo teve, mas pela atenção, pelo cuidado com os relatórios, pela inovação, e aí o Breno vai poder falar mais disso, de como a gente inova nessa apresentação visual aos clientes e tudo mais, na linguagem e tudo. Então, esse elogio que estava naquele momento fazendo o cliente nos contratar para novos projetos, era totalmente destinado aos estagiários que estavam à frente do negócio, porque os pontos de elogio eram pontos de responsabilidade do estagiário. Nós não acreditamos que o estagiário tenha a função de, claro, em sentido figurado, carregar pasta para o advogado. Não é isso. O estagiário tem que fazer a mesma função que um advogado faz. Claro que ele vai aprendendo e vai sendo preparado, vai sendo treinado para isso, mas ele exerce a mesma função que um advogado, supervisionado, assessorado, em assuntos de menor complexidade, mas as funções são exatamente as mesmas. Se um advogado tem a função de falar com o cliente, o estagiário tem que participar dessa conversa. Se
o advogado manda e-mails para o cliente, o estagiário tem que saber também mandar. Se um advogado faz peças, faz petições, faz recursos, o estagiário também tem que ser preparado para isso. Porque, do contrário, se o estagiário faz essa função apenas de carregar pasta para o advogado, como é que ele vai se transformar em advogado? Se ele não sabe jogar o jogo, como um dia ele vai entrar em campo e jogar? Então, se o estagiário atua em uma função de treino, mas um treino já valendo, ele tem que estar pronto para a hora do jogo, entrar em campo e fazer o gol dele e fazer a diferença. É isso que a gente acredita no escritório. Então, o estagiário tem uma autonomia gigantesca, com supervisões dos advogados, que são também jovens, a gente tem uma equipe jovem. O escritório se preocupa muito com a diversidade e a inclusão. Então, nós temos, por exemplo, a felicidade de ter uma estagiária deficiente visual, bilateral, 100% de nascença, e que voa e que trabalha melhor que muita gente que eu vi por aí. Aliás, aprendo demais com ela, a equipe toda aprende, não só na lição de vida, mas em direito também, nas qualidades que ela consegue agregar ao time. Então, existe uma preocupação nossa com diversidade e inclusão, e eu espero que vocês que participam dessa Expook visitem as nossas redes sociais, visitem o nosso site, eu vou deixar aqui na conversa, e que possam conhecer um pouco mais do escritório e, caso se interessem por fazer parte do nosso time, que preencham lá o nosso formulário para que sejam incluídos e façam parte dessa equipe linda que nós temos, sempre voltado a, no fim das contas, fazer o bem. Eu já vou passar a bola para o Breno, para que ele possa... Vou continuar por aqui com a gente, vou participar junto com o Breno, mas já vou passar a bola para ele, para que ele possa contar um pouquinho da história de como ele entrou no escritório e como se desenvolve esse nosso comitê de inovação que ele está à frente. Vai, Breno. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gera. Obrigado primeiro pelo convite. Eu estava ansioso aqui, me coçando, te vendo falar. Sempre foi uma admiração muito grande. E vou voltar no começo da sua fala, quando você falava do nosso fundo. Eu tenho uma razão mais que especial para ter vindo para sentar aqui na nossa sala de reunião, porque foi aqui que tudo começou, né? Foi aqui que eu comecei essa minha jornada de estágio completamente diferente e que vi que essa autonomia, essa liberdade é tão importante. E começou antes de vir para cá, dentro da sala de aula, quando em 2017 fiquei sabendo que ia ter um novo professor de processo civil, chamado Geraldo, e que todo mundo falava super bem dessa pessoa, e que ele era um professor fantástico, e eu entrei animado pra caramba naquilo. Então, numa das atividades, que era processo civil, recursos, ele transformou completamente uma aula teórica em uma aula teórica prática, ensinou todo mundo de um jeito completamente legal, extrovertido, e que fosse realmente funcional e eficiente. E depois dessa apresentação, eu tive a felicidade e a honra de ser convidado para fazer parte desse time que realmente mudou minha vida. E mudou minha vida não só como estagiário, mas como pessoa também, porque é isso que o FVA faz, né? Essa liberdade que eu já falava e essa autonomia que a gente tem. Eu estou aqui para fazer valer a palavra do Gera. É isso. O estágio tem que ser assim. Quando o Gera me convidou, eu fiquei pensando, o que será que eu posso trazer com tão pouco tempo de experiência, mas assim, aquilo, curto, mas não é pequeno. O período que a gente tem aqui para falar são 40 minutos, mas que eles sejam gigantes para quem está assistindo a gente e possa tirar daqui muita experiência positiva. E foi assim comigo no FVA, é assim comigo aqui até hoje como advogado. E para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre o passo a passo, né? A gente entra nessa nova vida de estagiar, trabalhar, ter responsabilidade como a gente não tinha antes, com as coisas de clientes, que são pessoas que confiam o trabalho na gente, e a cada passo que a gente dá dentro do escritório, a gente vai sim amadurecendo pessoalmente, profissionalmente, e esse amadurecimento e essa liberdade tem que ser permitida pelo escritório, tem que ser permitida pelo advogado líder. Então, assim, toda a equipe faz parte desse amadurecimento. E o resultado disso é a troca muito rica que a gente tem de conhecimentos pessoais, né, o que a gente chama hoje de soft skills, e fala-se muito nisso, né, habilidades pessoais que a pessoa já traz consigo da própria vida, e somado ao que aprende na técnica dentro da faculdade, com a PUC, então, nem se fala, com tanta gente boa dando aula aí dentro. Isso é o caminho natural de um bom estágio para transformar-se em um bom advogado. E o bom advogado é aquele que tem essa desenvoltura, teve esse espaço para crescimento e teve essa criação muito bem
direcionada, muito bem acompanhada. É o que o Gera fala sobre a liberdade. A gente tem clientes aqui dentro que fizeram escola para muita gente com a carteira, a gente atuando desde os casos mais simples, passando para os casos mais complexos, com acompanhamento, com direcionamento, trabalhando em equipe realmente, até ter a maturidade suficiente para assumir postos mais altos, casos mais complexos e assuntos mais que comprometem um pouco mais a nossa maturidade, enfim. E para falar disso, Gera, eu queria trazer aquilo que a gente falava antes sobre a transversalidade, né? O quanto a gente tem encontrado no nosso dia a dia assuntos que se cruzam, assuntos que tem, por exemplo, estagiários dentro do escritório formados em outros cursos, que fizeram cursos ou que fizeram outras faculdades e que têm especialidades que hoje são completamente aproveitadas aqui dentro, como com relação à computação, computação gráfica, elaboração de relatórios. A gente mudou toda a cara disso, né? A gente fez todas essas habilidades que eram até então talvez deixadas de lado, porque eu estou no mundo do direito, aqui é peça, escrita, talvez isso não ajude tanto, e a gente, não, peraí, vamos pegar isso que a gente escrevia em 6 folhas e vamos tentar resumir em uma com qualidade? Então, isso... Até um passo antes até dessa apresentação, a forma como a gente chega na solução do problema, que é usando o design thinking, né? Quantas vezes a gente já não desceu lá naquela paredona de vidro e saiu colando post-it para tentar achar soluções para casos complicados, ou até para a nossa estrutura do escritório na virada do ano, né? Quando a gente foi lá, quantos estagiários a gente vai contratar para cada área? E essa decisão se chegou através do design thinking, um monte de post-it e tudo mais, né? Por conta da equipe que topa qualquer uma e tem um conhecimento transversal, como você ia dizendo, muito bem. Exato. Eu estou ficando até triste que a gente está trocando algumas paredes de vidro aqui por paredes, apesar de o isolamento acústico vai ser extremamente necessário e a gente vai ter um ganho enorme agora que a gente está fazendo tudo virtual, mas as paredes de vidro vão fazer falta, as canetas presas nas portas, isso aí vai deixar muita saudade, porque realmente a gente colocava muito no visual, né? Trazer a nossa dor ou a dor de um cliente, um problema que a gente tem que resolver para uma decisão coletiva, um brainstorming com toda a equipe, aprender que toda ideia é sim legítima e a gente tem que entender como essa ideia cabe, não como porque essa ideia não cabe. Então, essa troca que a gente tem, e entre as áreas também, né, não falando só do empresarial, que é a nossa, mas com o civil, com o tributário, com o trabalhista, essa união e essa troca a gente tem constantemente e faz a diferença. Faz a diferença para resolver melhor, né? Eu acho que nesse ponto, Breno, o que a gente espera, então, para um estagiário dentro do escritório, quando a gente vai contratar algum estagiário ou da nossa equipe que já tem lá, o que a gente espera? Você tocou num ponto da transversalidade, do conhecimento interdisciplinar, porque a parte do direito, a gente vai conseguir vai aprender na nossa convivência, né? Sentando do seu lado, vai aprender como perseguir um devedor até a morte e conseguir tirar todos os bens legitimamente que ele escondeu, ocultou e fraudou, e vai aprender como buscar esses bens. Mas a bagagem que é extra-jurídica é fundamental. Por isso, né, o escritório tem aquele custeio de cursos que sejam ligados ao interesse do escritório, né, e tem lá uma escolha dos cursos que vão ser. E por isso que o do Breno foi um dos escolhidos, que não é um curso de direito empresarial, mas sim gestão empresarial. Então, o Breno está fazendo uma pós-graduação em como cuidar de uma empresa. E aí, claro, os nossos clientes, na maioria das vezes, são empresas, então ele consegue entender quais são essas preocupações. E tem gente cuidando da área digital, da área virtual e dos novos direitos e tudo mais. Então, o conhecimento hoje não dá mais para ficar em áreas estanques, né, em prateleiras separadas, sem nenhuma comunicação com a realidade. Dentro da nossa atuação, a gente tem que estudar muito o que é uma soqueira. E quanto tempo dura? A soqueira é como se fosse a mudinha lá da cana-de-açúcar que fica embaixo da terra. E quanto tempo dura? Quanto tempo leva uma produção de eucalipto e quantos cortes se pode fazer, e tudo isso a gente vai aprendendo com a atuação no agronegócio, ou em áreas industriais em que a gente atua, na farmacêutica, por exemplo, a gente tem que aprender qual é a porcentagem de efeito do remédio, por que existe placebo no teste, e assim por diante. Então, a abertura para uma curiosidade de aprender coisas que sejam de fora do direito é fundamental.
Exato. E até pensando nisso, a gente montou o comitê, né? O comitê de inovação dentro do escritório para uma dos efeitos dessa gestão é literalmente concentrar esse aprendizado, essa melhora que a gente quer trazer para o escritório e para os clientes em comitês, em organizações dentro do escritório para que o time se concentre naquele assunto e realmente faça. Não fique, não, beleza, vamos fazer, vamos fazer. Então, o comitê de inovação vem com essa ideia de tanto trazer inovação visual, então, que é uma transformação que já se fala bastante em Direito 4.0 e vários institutos que nasceram para trazer essa mudança, um comitê de negociação. Então, são várias vertentes que a gente tem já se apoiado para poder trazer essa inovação e fazer ela acontecer dentro de casa, organizada assim como a LGPD, a gente já adequado para poder levar isso para o cliente como um benefício, algo a mais. A gente sabe fazer muito bem o direito, mas o que será que a gente pode olhar para a empresa e pensar um algo a mais? E esse a mais que gera, eu trago como o estagiário de hoje em dia tem de mais diferente assim da época que meu pai, formado há muitos e muitos anos, quando era estagiário tinha, né? Talvez a função de carregar pasta naquela época fosse principal, porque eram muitas pastas. Mas hoje a gente precisa de alguém pensando numa saída e outra pessoa pensando em outra saída para aquele mesmo problema, e pensar fora da caixa e trazer ideias. Então, a ocupação da cabeça, né, talvez já seja muito mais a realidade da nossa época. Já pensar de uma forma diferente. O direito é a última barreira para qualquer evolução, né? É muito apegado ao clássico, à escrita, é tudo muito feito porque sempre foi feito dessa forma. Por exemplo, nas manifestações escritas, sempre tem um espaço lá de 8 linhas, e se tem algum estudante de direito me ouvindo, ele vai saber. Mas tem que ter o espaço de 8 linhas lá em uma petição, entre o endereçamento, a primeira linha, e aquela parte central do texto, né? Por que tem que ter esse espaço? É porque lá atrás, há 200 anos, algum maluco ia bater um carimbo lá de que recebeu aquele documento, mas hoje é tudo eletrônico. Só que como é que a gente continua fazendo no direito? Respeitando as 8 linhas. Por quê? Porque sempre foi assim. E essa quebra de paradigma, essa quebra de cultura do sempre foi assim, no direito é difícil de fazer e é a última barreira, mas eu acho que esse é o nosso papel. E o Breno está à frente desse comitê de inovação que tem essa incumbência, quebrar com o que era feito antes, simplesmente pelo fato de que era feito dessa forma. Então, para se chegar nessa evolução, a gente chega com as pessoas e principalmente com os estagiários. Eu me lembro de uma situação no escritório em que a gente resolveu também, usando design thinking e tudo mais, que é uma dificuldade de se encontrar devedor que se esconde. Então, o devedor muda de endereço, não consegue mais se encontrar, esconde patrimônio. E o devedor, quando quer se esconder, ele sabe se esconder. Nosso escritório atua muito em favor de credores que querem receber desses fraudadores. E aí, o que sempre se fez na vida? Manda lá um ofício para o Banco Central informar onde ele tem endereço no banco. Manda um ofício lá para Vivo, para Claro, informar onde ele tem a conta de celular. Manda lá um ofício de imposto de renda, deve informar. Qual foi a resposta que o estagiário chegou? Falou, gente, se esse cara está em algum lugar, ele pede comida nesse lugar. Então, por que a gente não pergunta para o iFood? Não pergunta para o Rappi, não pergunta para o Waze qual é o endereço desse sujeito. Porque ele tem no Waze lá o endereço frequente. Ele tem no iFood onde ele manda com o hambúrguer, que seja na casa da namorada. Se o hambúrguer chega até ele, se a pizza chega até ele, então a gente também vai conseguir chegar. Então, esse é o exemplo de inovação que acaba transformando o resultado e que a gente tenta entregar para os clientes. Então, sendo assim, sendo o direito a última barreira, o que um estagiário tem que pensar quando ele vai buscar um ramo de atuação? Aliás, lá atrás, quando vai buscar a faculdade, às vezes tem gente que pensa em fugir do direito, porque o direito seria um ramo clássico, já estaria ultrapassado. Mas eu não penso assim. Dentro do direito, para quem já faz essa faculdade, tem muitos novos caminhos. Não necessariamente, não só no direito digital, mas o direito digital em si é uma fonte de trabalho gigantesca. Então, essas questões relacionadas à LGPD, por exemplo, a proteção de dados, tem uma aplicação urgentíssima e imediata que interfere em todas as áreas. Então, um profissional que seja do direito do trabalho, um advogado trabalhista,
ele tem os dias contados se ele não entender de LGPD e saber que ele tem que orientar a empresa a não pegar os dados dos funcionários desnecessariamente e a combinar com esse funcionário, quando ele faz a dispensa, o que ele vai fazer com esses dados. Então, por exemplo, o cadastro de currículo. O cadastro de currículo tem que ser feito online, preenchendo um formulário, e esse formulário deve responder quanto tempo esses dados vão ficar lá disponíveis e não mandando o currículo. Não se pode, por respeito à lei, mais fazer isso. Então, o estagiário que queira caminhar para a área trabalhista tem que pensar nesses novos mundos, nesse novo direito. Um estagiário que queira seguir os caminhos do direito criminal, ele tem que ter ciência que os crimes não acontecem mais como antes. O estelionato não é mais abordar uma senhorinha na rua e convencê-la a ir ao banco tirar dinheiro. O estelionato é através do WhatsApp, através de fornecimento de senhas e tudo mais, é online. Então, o estagiário tem que estar atento com o que está acontecendo à volta e com esse novo mundo. Para qualquer área que o estagiário queira seguir, tem espaço nesse direito em transformação. Porque a briga do vizinho vai continuar acontecendo, o acidente de trânsito vai continuar acontecendo. O que vai mudar é a forma de se solucionar esse conflito. Então, o estagiário tem que estar atento com os meios mais modernos de solução de conflito, como a mediação e a arbitragem, e principalmente com esses meios online de resolução de conflitos e com outros caminhos para se resolver o conflito, ainda que seja no judiciário, quando tiver que escrever coisa, que seja numa linguagem mais direta, mais visual, e assim por diante. É isso, Breno. Caiu a conexão aqui do Breno. Eu vou contar mais em detalhes essa... Ele tá ouvindo? Voltou? Eu tinha ouvindo, voltei, eu tinha dado uma travadinha aqui. Ô, Gera, aproveitando isso, a gente está muito bem, né? A PUC, nesse ano aí, durante a quarentena, inclusive, lançou várias comissões, a galera muito empenhada já em conhecer, estudar esses novos modelos de solução de conflitos, comissão de arbitragem já um pouco mais velha, já tomando bastante forma, mas muita gente nova, né, principalmente do primeiro ano, segundo ano, já engajada com isso. Uma coisa que há 7 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano, não era uma realidade assim tão comum ver grupos de pessoas se movimentando para fazer um comitê para isso, uma comissão para aquilo, um grupo de discussão. Então é muito bom, é muito gratificante ver que a galera nova já vem pensando nisso. Essa atualização que acontece no mundo e que a gente, enquanto advogado, corre atrás para ou se atualizar ou deixar de lado antigas manias para conseguir se adequar ao novo, tem uma galera que já está vindo esperta com isso e que mostra para a gente que cada vez mais a tecnologia a favor de quem está estudando, de quem está propondo agregar mais pessoas para esse barco da atualização do conhecimento, de entrar no mercado de trabalho já com essas Voltou? Então, sim, voltou. Voltou, sim. Mas o que eu ia dizer é das comissões. Não sei até que ponto vocês me ouviram, mas o pessoal está de parabéns por fazer isso tão cedo na faculdade, por reunir tanta gente que está animada e tem bastante gente que está preocupada com isso. Então, parabéns à PUC por incentivar essa ideia, por permitir que isso aconteça, parabéns você, Gera, também, porque está em todos, né? Todos os alunos de todas as comissões, não importa a matéria, todos te querem e você atende a todos os pedidos muito solicitamente e não só por atender, mas atende, faz presente ali, ajuda de verdade o pessoal. E eles sabem que podem contar com você e ficam, com certeza, muito mais seguros de ter você ao lado no time para fazer esses grupos tão legais crescerem, cara. Breno, vamos fechar então a nossa conversa com algumas sugestões para os estagiários que estão nos ouvindo, beleza? Vamos lá. Primeiro, faça estágio. O Breno teve uma posição diferente da minha, né? A história completa do Breno é que ele era uma simulação de um julgamento, né? Estávamos lá, os alunos, simulando um julgamento em um tribunal, como funciona o julgamento no tribunal. Porque não adianta, gente, o advogado vai ter que fazer isso, então o aluno tem que saber fazer um julgamento no tribunal. O Breno, de um lado,
e a Fernanda de outro. Cada um representava lá o seu grupo, e eles travaram um debate fantástico. Acabou a aula, chamei os dois no canto e falei assim, Breno, Fernanda, vocês fazem estágio? Querem fazer estágio no meu escritório? Por quê? Não é pela qualidade da sustentação, mas era pelo interesse naquele trabalho, pela pesquisa que eles fizeram e, claro, pelo talento que era evidente, era natural neles, mas principalmente pelo carinho com que eles cuidaram do trabalho. O que eu pensei? Eu quero gente com esse carinho lá no escritório. Então, primeira lição, vá buscar estágio. Comigo foi diferente, Breno. Estava no 3º ano, não fazia estágio ainda, dava lá minhas aulinhas de inglês para ajudar a pagar a faculdade, e eu estava em uma aula que o professor falava sobre contestação e preliminares da contestação, eu não entendi absolutamente nada. Aí conversei com um amigo do meu lado, eu falei, cara, não estou entendendo nada, e ele me disse, é porque você não faz estágio, porque para quem faz estágio, isso é a coisa mais fácil do mundo. Entrei no estágio, daí para frente eu entendi direito. Eu perdi meus 2 primeiros anos porque eu não fazia estágio, eu não sabia nada do que estavam falando lá na frente. Essa falta de contato com a realidade é um problema do nosso ensino em geral, e quando se faz o estágio acaba se suprindo bastante essa falta. Então, o primeiro recado que a gente pode deixar aqui, faça estágio assim que possível, vai atrás disso. Segundo, mantenha-se em contato com o mundo, atento com o que está ao seu redor. Eu sei que no mundo de hoje, as notícias a gente recebe de outras formas e mais por redes sociais do que assistindo um jornal na televisão, mas mantenha-se atento com o mundo à sua volta, acompanhe a transformação, acompanhe a evolução. Terceiro, interesse-se por assuntos diversos. Se você é focado no mundo de tributário e só quer saber na vida de direito tributário, vai ser difícil você se dar bem se você não entender contabilidade empresarial, crise empresarial e assim por diante. Então, foque em conhecer outras áreas, em ser transversal. E o 5º recado é, venha fazer parte do nosso time, venha trabalhar no time do Breno, aí, que é um excelente orientador dos estagiários e do comitê de inovação. É isso aí, gente. Esses são os recados e é isso que eu queria ter ouvido no meu primeiro ano de faculdade. Sinceramente, essa feira ela é muito importante por isso, para dar a oportunidade da gente ouvir coisas assim de uma pessoa como Geraldo, que é excelente para falar e é excelente para nortear todo mundo que está começando pelo melhor caminho, que é pega o que você tem de melhor em você, usa isso, vá atrás de mais conhecimento, vá com a vontade que você tem para fazer as coisas, coloque esse carinho, que gente que tem carinho também no olhar vai olhar para você e vocês vão longe juntos. Então, faça estágio com carinho, faça porque você escolheu fazer e faça para sair lá melhor. Não só faça por trabalhar. E aí, Breno, nós estamos vivendo no escritório um momento de transformação de estagiário em advogado. Você passou por isso. Você passou por isso há 2 anos, né? Quando se formou, você era estagiário há 2 anos no escritório e acabou passando por isso. E hoje no escritório nós temos, acho que 8, por aí, estagiários se formando agora no fim do ano, na metade do ano, que tem essa ansiedade para se transformar em advogado. Eu queria que você comentasse o que você olha para um estagiário, quando você opina, como eu te perguntei na semana passada, Breno, essas pessoas aqui, vamos aproveitar, vai dar certo. O que você olha para um estagiário nesse momento e fala, ótimo, esse aí já pode ser advogado? Gera, a gente falou algumas palavras que sempre me marcaram aqui, que são vontade, admiração, responsabilidade, e a gente sabe que o direito a gente ensina, a gente tem uma escola aqui dentro da FVA, mas essa transição, ela marca muito a maturidade de... Quando eu fiz o exame de faixa preta, vou voltar um pouquinho a história só para explicar analogicamente, não é que você é faixa preta que você já sabe tudo e acabou a missão, né? É justamente o contrário, não é porque você se tornou advogado que agora você sabe dizer o sim e o não, essas dúvidas elas continuam, mas a humildade de perguntar, de continuar aprendendo, de continuar aberto a aprender e a maturidade de assumir responsabilidades, de assumir o papel de também ter que ensinar, de passar para frente, essa é uma coisa que a gente já identifica em alguns estagiários mais novos aqui, até que não estão perto da faculdade final, perto do final da faculdade, mas que você já vê que cresceram como profissionais ali dentro, como pessoas. Então, essa maturidade, essa responsabilidade, esse senso de trabalho em equipe, essa vontade de fazer parte de algo maior, de devolver
o nosso cliente, para a nossa equipe, esse companheirismo, fazem parte de um perfil de um bom advogado, fazem parte de um perfil de uma boa advogada e que vai saber trabalhar independente de onde for, onde estiver. Exato, isso eu fiz essa pergunta que nem era combinada, deixei você responder, porque eu acho que tem também muito mérito dos nossos ex-estagiários que se tornaram advogados hoje e que conseguem preparar esses estagiários, né, para já deixar pronto para o mundo. Então, quando a gente passa essa confiança, e dá para passar confiança porque é uma seleção bem feita, as vagas lá costumam ser bem disputadas, então a gente consegue tentar, com o apoio da nossa gestão de pessoas, encontrar pessoas dentro do perfil que a gente espera, que é alguém que queira, que goste de enfrentar desafios, né, que de ser incomodado, de estar diante do novo, de ter que usar a criatividade. Esse é o perfil que a gente busca para estar lá dentro da equipe e enfrentar esses desafios. E aí, com essa gestão, com essa sua supervisão, consegue transformar esse estagiário em advogado. Então, se o estagiário conseguiu, ao longo do tempo, mostrar, o estagiário sempre tem que mostrar que ele é advogado, né? Que ele faz a função de advogado, que ele consegue ocupar um espaço de advogado e não carregar pasta. Eu me lembrei de duas coisas agora. A primeira foi, antes de eu entrar para fazer a prova, a segunda fase da OAB, tinha aquela revisão e um professor disse assim, se você entrar naquela prova para sair de lá advogado, você já não vai passar, pelo menos mentalmente. Porque você tem que ir lá para buscar, entrar pensando em ser. A gente não se torna advogado depois que pega a carteira, né? A gente está legalmente apto a desenvolver atividade, mas a gente já se torna advogado no dia a dia. E a segunda coisa é uma coisa que você falou uma vez, que eu nunca esqueci também, Gera, que é o seguinte, a gente treina vocês para ser melhor do que a gente. Então, isso passa adiante. A ideia é que os estagiários que venham sejam melhores advogados do que nós naquele tempo, naquele momento, naquela época. E esse conhecimento a gente não tem que ter medo nem receio de passar adiante, nem de dividir com quem é mais novo, e nem de querer aproximar de quem é mais experiente, porque conhecimento é uma coisa que a gente divide, multiplica, passa para frente, não tem como morrer com ele sozinho e ser feliz. Então, é uma troca. Quem é advogado tem que passar assim para frente para o estagiário, tem que pegar na mão, ensinar, levar, e isso com todo carinho, sem orgulho nenhum. Essa é a relação que leva para frente, né? Isso é fácil perceber nas nossas reuniões semanais, né? Eu vou explicar na sequência as vagas que estão em aberto aí no painel de vagas, mas somos divididos em equipes, e a nossa equipe, que é o contencioso empresarial, tem cerca de 15 pessoas, incluindo os estagiários, e semanalmente nos encontramos virtualmente, né, para discutir os processos em andamento, os assuntos em andamento, os novos clientes e assim por diante. E é muito comum que eu tenha algum processo que eu seja responsável como sócio do escritório e tudo mais, e que eu não saiba resolver, e eu tenho alguma dúvida e eu proponho lá, falo, gente, a gente tem esse caso aqui, eu preciso achar uma saída. E aí o estagiário vem com a solução, né? Fala, mas por que a gente não tenta tal coisa? E às vezes é a solução vencedora. Um advogado, o Breno, tem alguma coisa que ele já discutiu com a equipe menor dele ali, né, os 3, 4 que fazem parte da equipe dele, e não acharam nenhuma solução, abre para a nossa equipe como um todo, para os 15. E aí, dentro desses 15, algum estagiário vem com mais uma solução, e isso é muito legal mesmo, né? E assim, é só fazer voar que a coisa voa, né? É assim que eu vejo. Breno, Exato. Nós temos 5 vagas em aberto dentro do escritório que estão disponíveis no painel de vagas. Então, o pessoal que está participando do XPUC consegue acessar o painel de vagas, e dentro do painel de vagas, se quiser chegar direto no FVA, escolhe lá serviços jurídicos e já chega direto no nosso escritório. Atualmente, não há vagas para áreas administrativas. A gente só tem vaga de estágio em direito, né? Possivelmente, para o ano que vem, a gente abra mais vagas no administrativo. E dentro das vagas em direito, nós temos vagas para 5 equipes. A primeira equipe que tem vaga é o empresarial contencioso, que é a nossa área. Estou dizendo isso para a pessoa conseguir já se inscrever, porque tem facilidade. Eu já recebi um monte de mensagens, viu? Legal. Eu recebi um monte de mensagens aqui da galera. Caraca, não sabia que estava tendo vaga assim, pô. Muito massa. Porque agora, na virada do ano, a gente vai fazer a transição, né, dos estagiários virando advogado, e começa um novo ciclo. O empresarial contencioso, que é a área que eu coordeno e o Breno faz parte dela, mexe com litígios entre empresas. Empresa brigando com empresa em relação à insolvência, falência, recuperação judicial, cobrança de dívidas com garantias, disputas entre sócios, marcas, patentes, são esses assuntos do empresarial contencioso.
O tributário mexe, evidentemente, com assuntos relacionados a tributos. É muito forte no escritório uma atuação consultiva tributária ou em processos administrativos. O cível é um cível bem ligado ao mundo empresarial também, porque o escritório acaba tendo esse perfil mais empresarial. Então, os litígios, ainda que sejam entre empresas, mas que sejam relacionados a contratos, a indenizações, a locação, são objeto dessa atuação no cível, no contencioso cível. Envolve um pouquinho de pessoa física, tem lá direito de família e tudo mais, mas o grande volume de atuação também em litígios entre empresas que tenham um fundamento contratual ou de indenizações. E aí o responsável por essa área é meu sócio Rodolfo Nus, que também é professor na pós da nossa casa. A quarta área com vaga, salvo engano, é a área trabalhista, em que a gente atua predominantemente, é isso, né? Predominantemente para empresas que sejam que tenham esse assunto envolvido. Não é apenas em reclamações trabalhistas para defender processos judiciais, mas também em reestruturação, em reestruturações ligadas à LGPD, em reestruturação de todo o aspecto trabalhista de acordo com a reforma trabalhista e assim por diante, mas também com os litígios do direito do trabalho, com as reclamações trabalhistas, mas quase sempre na posição de defender a empresa. E a área final que tem uma vaga é a controladoria jurídica. A controladoria jurídica é o coração do escritório, tudo passa pela controladoria. Quando um caso novo chega, a primeira análise é feita pela controladoria, o cadastro, depois o agendamento dos prazos, todo o controle do que foi feito, a revisão, o contato com o cliente é centralizado nessa controladoria jurídica. Os 2 últimos estagiários que nós recebemos, aliás, ontem começou uma nova estagiária, a Beatriz, do 4º semestre da PUC também, depois de um processo seletivo super acirrado, entrou o Bruno, que é um estagiário diferenciado, de 30 e tantos anos, né, um perfil diferente de estagiário. Agora a Beatriz, foram os 2 últimos que entraram na controladoria. Eu já estou vendo aqui uma pergunta do Bruno Bordim, que me perguntou no privado sobre estágio de primeiro ano, e eu já vou responder, já que estou falando da controladoria. Normalmente, Bruno, na controladoria, a gente contrata estagiários de primeiro ano, no máximo 2º ano, porque a ideia é a controladoria ser uma porta de entrada, porque vai acabar entendendo todo o funcionamento do escritório, e de lá o estagiário vai poder ter oportunidades em outras áreas, em áreas que tenham mais afinidade. Então, sim, desde o primeiro ano, a área de controladoria jurídica é aberta para os estagiários, sim. É isso, Breninho. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem uma pergunta aqui do Andrei Santana. Quais são as atividades feitas por um advogado que um estagiário não pode fazer? E qual exatamente é a função de um estagiário em um escritório de advocacia? Boa. Bom, as atividades, eu começo, mas vamos junto aí, Gera. As atividades que um advogado faz, que um estagiário não pode fazer dentro do escritório no dia a dia, a gente não existe, não classifica assim, né? Tem, porque dentro do escritório não, mas para fora do escritório sim, né? Porque as audiências, as sustentações orais e as petições só podem ser feitas por advogado. Mas o que acontece? O estagiário pode preparar o advogado para fazer uma sustentação oral. O estagiário pode ajudar a preparar as perguntas que vão ser feitas numa audiência. E o estagiário escreve a petição, que vai ser lida, revisada por um advogado e então ser assinada por um advogado eletronicamente para caminhar para o processo. Então, para fora nada, não é um estagiário que vai sozinho conduzir uma audiência, é privativo de advogado, mas o estagiário vai dar esse respaldo sem dúvida nenhuma. Exato, essa participação conjunta é o que você falou, ficar do lado só vendo o jogo acontecer não atende, tem que atuar junto, fazer parte dessa elaboração para poder depois jogar o jogo sozinho. Vou continuar aqui. O Juliano mandou uma pergunta em aberto sobre o nosso ponto de vista de estagiário ter poder e não, como numa repartição, no meio de remuneração. E, de fato, Juliano, isso é uma coisa que me espanta. Porque é muito comum mesmo, infelizmente, né? As pessoas, o estagiário é mais barato do que um funcionário contratado como CLT. Então, o que se faz muito por aí? Eu preciso de uma secretária para cuidar do financeiro. Então, eu vou pôr um estagiário de direito e dou a função lá com subordinação, vai trabalhar 8 horas e tal. Eu só não vou contratar como CLT porque sai mais caro. Não é esse o papel. O estagiário tem que fazer o que o advogado faz para se preparar, porque a ideia nossa não é chegar no 5º ano e depois agradecer o estagiário pelo bom trabalho e toca a vida aí se vira, e eu contrato estagiários novos assim por diante. A ideia é que eu quero pegar um estagiário do comecinho,
para deixar no jeito de ser o advogado perfeito, o advogado dos sonhos. E hoje, boa parte do nosso time, o Breno é exemplo disso, boa parte do nosso time é formado por estagiários que tivemos. Eu vou dar um outro exemplo, a Laís. Pô, a gente poderia ter colocado a Laís para participar junto com a gente, porque a história dela também é essa. Laís nunca tinha feito estágio, começou estágio no 3º ano, ficou com a gente no 3º e no 4º, no 5º ela foi se aventurar por outro escritório, voltou e se formou como advogada nossa e segue como advogada lá no FVA, tendo feito carreira de estagiário e tendo aprendido, é o estagiário do sonho, quer dizer, é o advogado do sonho, aquele que aprendeu como estagiário nosso, né? Aqui, voltando na primeira dica que você deu do faça estágio, faça estágio, mas faça estágio para aprender, faça estágio num lugar que vai te proporcionar isso, não simplesmente para onde você vai passar pela dúvida da CLT ou do estágio normal. Juliana, a pergunta da Juliana é boa. Como ela consegue uma vaga se ela não tem experiência prévia? Ela quer o primeiro estágio. Ainda no 4º semestre, ainda você consegue. Tem muitos escritórios que não querem alguém que já fez estagiário. Ao contrário, querem alguém que não fez para não vir com alguns vícios de outros escritórios. Tem algumas habilidades que são comuns e sempre valorizadas. Idiomas é uma delas. Nosso escritório, a gente nem para todas as vagas, não necessariamente precisa para todas as vagas, mas a gente atende muitos clientes em inglês, em espanhol, em italiano, então isso é um grande diferencial. E você mostrar interesse. Juliana, faz um currículo diferente. Não faz mais aquele currículozinho com nome em cima, CPF, não sei quem, habilidades. Faz um negócio visual, escreve algo que você fez de diferente na sua vida e que mudou a vida de alguém. Mostra que você é diferente. Isso vai atrair a atenção de um recrutador. Isso aí. Qual a diferença do empresarial consultivo e do empresarial contencioso? O consultivo prepara a empresa para não ter problemas ou para minimizar a gravidade desses problemas. E o contencioso já é a disputa perante uma arbitragem ou um juiz. Importante ter os dois, né, Gera? Importante esse trabalho conjunto, né? Não adianta só chegar depois com um problema já estourando que o contencioso. Eu acho que uma pergunta professor, que você viu no aqui. Acho que chegou uma perguntinha também aqui. Eu não sei se todos vocês estão vendo, mas eu vou aproveitar e fazer duas perguntas, que acho que uma é mais fácil. Onde eu encontro o painel de vagas? Acho que do FVA. E, em seguida, uma outra pergunta que vem dizendo o seguinte: deixar para fazer o estágio depois de formado para aproveitar melhor os recursos da faculdade, por exemplo, iniciação científica, é um bom negócio? É um bom negócio. Na verdade, ou seja, a iniciação científica é muito boa, depois responder a vagas. Fica muito difícil você fazer a iniciação científica e o estágio. Então, se o estagiário, se o aluno consegue, naquele momento, vislumbrar que ele pretende seguir mais para a vida acadêmica, para a pesquisa, ou pelo menos testar se ele tem essa sensação de que ele vai caminhar para a vida acadêmica, testar uma iniciação científica pode ser um bom caminho. Mas se ele já tem aquele feeling de que ele se vê dentro de um tribunal defendendo aí talvez focar no estágio e, se der, encaixar uma iniciação científica, pode ser um caminho. Mas a faculdade de Direito tem 5 anos. Então, o estagiário consegue fazer iniciação científica no primeiro, estágio no segundo, volta para a iniciação no terceiro, estágio no quarto, consegue também mesclar esses interesses. A pergunta é muito boa. Em relação ao painel de vagas, no próprio XPUC, tem um campo que você acessa lá a feira de estágios, e dentro da feira de estágios existe um campo, um clique ali que você vai para o painel de vagas. Independentemente disso, no nosso site, que eu vou colocar aqui, é o fva.adv.br, eu coloquei aqui no chat, fva.adv.br, tem lá no menu, no cardápio, tem faça parte da nossa equipe, ou se você quiser rolar até o final, você encontra lá, venha fazer parte da nossa equipe e você preenche o formulário. Em respeito à LGPD, nós não recebemos currículo por e-mail e nada disso. E nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, você também consegue acompanhar as vagas que são divulgadas sempre por lá. Professor Geraldo, a Natália está perguntando se no processo seletivo aí da FVA, você pode se inscrever em mais de uma área. Perfeitamente, Natália. Vai com tudo. Vai com tudo. Tem todas. Uma vaga, a gente só tem uma vaga por área, tá? E mesmo assim, quando a gente abre fora da... Não é para desanimar ninguém, tá? Ao contrário.
A última vaga que a gente abriu para contratadoria, mesmo divulgando só nas redes sociais, foram mais de 100 inscritos. E aí foram aprovados o Bruno e a Beatriz. Então, mas isso não é para te desanimar, é para você já correr lá e já preencher a vaga. Escreve, tem um campo no nosso... Faz os dois, vai no painel de vagas e vai no nosso site. Lá no site tem um campo que a gente leva muito em consideração na hora de analisar, que é como você se vê daqui a 10 anos. E outra pergunta é, por que você acha que tem que fazer parte do FVA? Usa a criatividade nisso. Sai do comum. Daqui a 10 anos eu me vejo como advogado do FVA. Tá ótimo, já puxou o saco bastante. Então, você consegue mostrar que você é criativa, inovadora, que você conhece o outro mundo. Usa a criatividade nessa redação. Além da redação, professor, tem uma atividade de entrevista? Como é o processo de seleção? Sim, a primeira fase é a classificação já de acordo com os formulários, isso é feito pela nossa gestão de RH. A segunda etapa é uma redação também, e aí para cada vaga a gente pede uma redação específica. A terceira etapa costuma ser, quando a gente já quer alguém com experiência, o que é raro em ser estagiário, a gente faz alguma atividade simulada. Então, a última vaga que a gente contratou um estagiário, a gente precisava de alguém que já tivesse atuado em determinada área. Então, eu criei um processo simulado para que a pessoa desse a solução que ela daria, que era, na verdade, escrever um e-mail ao cliente diante dessa situação. Então, o estagiário teria que mostrar que tinha já alguma habilidade em redação para um cliente, com algum conhecimento técnico daquele assunto, para depois fazer uma entrevista com a gestão de pessoas e depois entrevista com o responsável da área. Daí a gente vai filtrando até classificar, e é tanta gente boa. Sérgio, dá vontade de pegar todo mundo, mas aqui não tem... Muito bom, muito bom. Fábio, tem mais uma pergunta aí? Tem da Gabriela, ela está perguntando o seguinte, a inscrição aqui no XPUC é feita, quando você faz a inscrição, você coloca o currículo lá, né? E ela está perguntando se é preciso também preencher o formulário no site do FVA, por conta aí da LGPD. Perfeito. Esse encaminhamento do XPUC para o FVA já está respeitando a privacidade de dados e tudo mais, então você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque a gente já vai receber como formulário mesmo. E depois vão ter as regras de descarte de dados e tudo mais. Agora, se você quiser, não prejudica você preencher também os seus dados lá no nosso portal, não tem problema em fazer isso não. Eu faria, se eu estou tentando um negócio, eu já tento em todo jeito. Se tivesse um outro que ia fazer batuque na frente do escritório, eu ia lá fazer batuque, né? Tenta de todas as formas. O famoso Minota aí, né? E eu conheço a Gabriela Trivelato é minha aluna e é uma concorrente forte. Professor Sérgio, tem mais perguntas aí? Não tenho pergunta não, mas eu acho que eu queria deixar uma mensagem, porque eu achei, desde o início, desde a entrada do Breno, assim, que eu achei que foi um bate-papo motivacional, né? Que deixa uma mensagem de entusiasmo para todo mundo, mas não é só para estagiário, não. Até a gente, cabelo, um pouquinho de experiência, assim, entra com o sangue começa a ferver, né? Achei muito bom mesmo, o Breno falando assim, num depoimento de dentro, falando da sua carreira, do início da carreira, né? Eu acho que isso aí é motivador para muita gente, principalmente nos dias que a gente está vivendo aí, nesse período de pandemia, a gente está precisando desses recados mesmo, sabe? Que eu acho que é um pontapé inicial para quem está meio cansado. Eu acho que vocês estão de parabéns, viu? Estão de parabéns com isso. Sérgio, eu renovo minhas energias todos os dias que eu vou para o escritório, estou sentindo falta disso no mundo online, embora tenha contato com você, tinha um certo hábito disso, já usava o Teams, me faz muita falta estar junto desses estagiários, dessa moçada. A gente tem um espaço de criatividade no escritório, estilo Google, assim, todo colorido, com rede, puff, quadros de rock, tijolo à vista e tal, e que faz muito bem sentar lá com essa turma e produzir e ouvir essa turma inovadora. Então, é o que a gente tenta buscar mesmo. A gente só consegue... Não, eu, cabeça velha, e no meu caso não tenho nem o seu cabelo branco, Sérgio, eu nem tenho cabelo, eu não consigo inovar tanto. Então, a gente consegue ser um escritório inovador porque a gente tem estagiários inovadores. O horário, Bruno, o horário é bem flexível lá, tá? Mas, basicamente, assim, o escritório abre as portas às 9 e fecha as portas às 19. Agora, home office total até o fim do ano, e para o próximo ano a gente vai fixar esse home office parcial. Provavelmente 2 dias de trabalho no escritório, 3 fora. Para quem quiser trabalhar todos os dias no escritório, pode também. A gente está montando o modelo ainda para o próximo ano, mas o horário costuma ser uma coisa flexível. 6 horas de estágio, mas em horário flexível. Perfeito.
Acho que a gente está caminhando aí para a reta final, né, desse bate-papo. Eu não vou nem encarar isso como uma palestra, acho que foi um bate-papo motivacional muito legal mesmo, de entusiasmo, repetindo. E eu queria deixar aberto, não sei se vocês querem dar a última palavra, o Breno, o professor Geraldo, fique à vontade. Eu queria convidar a todos para já aproveitar esse momento, já vai lá, já segue o FVA nas redes sociais, contribua com o nosso crescimento, então vai lá ver, a gente tem lá o Instagram, FVA_advogados, o LinkedIn é fácil de achar, e aliás, atentem-se ao LinkedIn, porque quando começa um processo seletivo, eu tenho certeza que a nossa gestora de pessoas vai dar uma olhadinha lá no seu LinkedIn, no seu Instagram, ver se está tudo bem. Então, assim, embora seja, ou até por ser um escritório inclusivo, nós levamos muito a sério o nosso código de conduta. Então, se você tiver posições agressivas e preconceituosas nas redes sociais, nem perca seu tempo de querer preencher o nosso cadastro. Então, atente-se a isso, olhe para a sua visão. Se você está no momento de buscar estagiário, capriche no seu LinkedIn e força, persistência. Isso vai dar certo e eu espero que um dia você faça parte lá e um dia você assuma o lugar do Breno, ou o meu lugar, para expor numa futura XPUC como foi a sua experiência em uma XPUC que o levou ou a levou ao estágio. É isso, Sérgio, obrigado pela oportunidade. Legal. Breno, você também. Deixa eu primeiro, Geraldo, obrigado pelo convite, pessoal, obrigado pelo espaço, parabéns PUC por fazer esse evento, por continuar esse evento, e que é tão importante, e por abrir para a gente bater esse papo e trazer mais gente para... Acho que você conseguiu sentir um pouco do dia a dia desse escritório, do dia a dia de trabalhar num lugar que você admira, com pessoas que você admira, com uma estrutura que é toda voltada a se sentir bem, que é pensada num ambiente legal e que a gente só sente falta daqui em quarentena, trabalhando de casa, em home office, porque realmente aqui é gostoso pelo lugar, pelas pessoas, e são lugares assim que eu quero ver todo mundo falando que trabalha, eu quero ver gente, se não for aqui na FVA, que encontre um lugar onde se sinta tão bem também, e que lá faça o melhor de si, cresça e vá para cima, que o estágio é para isso, é uma etapa. E aí o resto acontece. Gente, obrigado pelo espaço, Geraldo, de novo. Sensacional, é uma felicidade enorme dividir com você esse momento e obrigado a todo mundo pela atenção e espero que tenha ajudado. Eu agradeço também, vocês dois, acho que foi muito legal, foi uma tarde proveitosíssima. Eu deixo com você, Fábio, para os últimos comentários. Perfeito, professor. Bom, quero agradecer também a presença aí do professor Geraldo, Breno, essa motivação vindo de vocês aí, eu acho que cogitando largar a engenharia, inclusive, né? Então foi bastante, foi bem legal aí a palestra de vocês, agradeço a todo mundo também que pôde estar presente e nos vemos na próxima palestra, né? Obrigado aí a todo mundo, até mais. Valeu, obrigado. Valeu, gente, até mais. Tchau. Obrigada, viu, professores? Foi ótimo, deu tudo certo. Valeu, gente. Valeu. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Carol. Até mais. Valeu, obrigado, valeu. Um abraço para todos vocês. Um abraço, tchau, tchau.